o chamado ajuste fiscal. E nessas considerações que faço na tribuna nessa quarta-feira, senhor presidente, procuro fazer ponderações de forma construtiva e apontando caminhos para esse momento tão difícil da crise nacional que passamos. Percebi, conversando com deputados e senadores, uma série de preocupações em relação ao pacote que deve oficialmente chegar aqui, creio eu, a semana que vem. Senhor presidente, acredito que o pacote fiscal, ora apresentado, com uma série de cortes de gastos, ele tem que ter um cuidado muito grande de não, mais uma vez, contribuir para a recessão, desemprego, arroxo salarial, e vai repercutir em cima do empreendedor e do trabalhador. Ao ver o pacote econômico, e dialogando muito, e por isso eu falo hoje, com as centrais, com as confederações, com os movimentos sociais organizados, a voz comum, senhor presidente, é que ele vem na contramão de tudo aquilo que o povo tem manifestado, inclusive nas grandes mobilizações por esse país. O foco continua ainda muito pegando o andar de baixo, o que preocupa a todos. Digo isso porque, senhor presidente, dos 13,5 milhões, eu vou trabalhar com números, senhor presidente, dos 13,5 milhões de brasileiros que ganham, como exemplo, até 5 salários mínimos, caso ficassem isentos do pagamento do imposto de renda, representaria uma perda de receita de mais ou menos 1% do total arrecadado. Por outro giro, a tributação, senhor presidente, das grandes fortunas, que eu gostaria muito de ter visto um projeto apresentado para o debate aqui no Congresso, de forma muito tranquila, muito leve, porque ainda não temos que ter medo de debater a matéria. Nós temos 3, 4 projetos na casa, eu tenho um, mas sei que o senador Valadares tem, o senador Rodolfo tem, há inúmeros projetos que tratam do tema. Eu acho que o Executivo ajudaria muito se mandasse um projeto para cá com esse objetivo. Tributar grandes fortunas ou grandes heranças, bom, aí vamos discutir, e o que seria? 1%? 0,5%? Mas, infelizmente, eu acho que perdemos mais uma vez uma oportunidade de mostrar ao país que nós queremos fazer esse debate. Debate esse que já foi feito e é lei nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França. A maioria dos países adotaram. E isso não causou nenhuma constrangimento, nenhuma turbulência naqueles países. Senhor presidente, estudos demonstram que a média do valor de bens, segundo a estimativa do FMI, atinge a 4 vezes o valor do PIB. No Brasil, isso é um quadro a nível internacional. No Brasil, onde a distribuição de renda é uma das piores do mundo, que há uma grande concentração de renda, é provável que essa relação possa superar a média em até 4 vezes. Assim, uma alíquota, vamos pegar o exemplo que aqui foi dado, média de 1%, poderia vir proporcionar, senhor presidente, uma arrecadação de ordem superior a 4% do PIB. Isso daria ao governo uma arrecadação de 60 bilhões. 60 bilhões tributando as grandes fortunas, falando em 1%. Se quiserem dizer, bom, 0,5%, assim mesmo vai dar 30 bilhões. A CPMF, da forma que foi colocada,
arrecada em torno de 30 bi. Ora, não precisávamos criar a CPMF, que não adianta atingir todo mundo. Eu tenho um empresário amigo meu, de muitos e muitos anos, que eu respeito muito, Luiz Roberto Pontes, um grande empresário da construção civil, mas amigo, não tem nada a ver, nunca me ajudou em campanha nenhuma com salário. Falo isso em respeito a ele, porque ele sempre foi amigo de ideias comigo. E ele me explicou ainda lá atrás, quando fomos deputado federal, há mais de 20 anos atrás, Paim, toda vez que vocês aumentam os tributos, enfim, contribuições, pode saber que vai para o preço final do produto, porque a vida é assim. E falou isso na tribuna da Câmara, com todo respeito, se dirigindo a mim, eu nunca mais esqueci. Então, se é para criarmos um outro instrumento que no fundo vai estourar no preço final do produto, por que não discutirmos a tributação de grandes fortunas? Porque aí é específico. E é um número muito pequeno de famílias, e estou falando grande mesmo, não é médio, nem um rico remendado, digamos. Estou falando daqueles que ganham bilhões e bilhões que seriam tributados. Defendemos também, senhor presidente, o chamado imposto progressivo, porque esse imposto progressivo, aí sim, é uma forma do efeito Robin Hood, que os mais poderosos, até nessa linha das grandes fortunas, pagariam mais, e os menos poderosos pagariam menos. Uma pessoa, senhor presidente, que ganha um salário mínimo, não pode ser obrigada a ter a mesma carga tributária de um bilionário. É uma questão de justiça social. E falo de novo no efeito Robin Hood. A justificativa de que a implementação da CPMF servirá para cobrir o déficit da Previdência Social não é verdadeiro, senhor presidente. Se alguma coisa nesse país, e eu repito aqui, a nossa Previdência Social, do regime geral da Previdência, é a única que eu posso afirmar com segurança que é superavitária. Se quiserem criar a CPMF, que criem, mas não botem, mais uma vez, a responsabilidade no aposentado. O aposentado, além de não receber, que não recebe há quase 20 anos reajuste real, só recebe a inflação, ainda agora é chamado a ser responsável, porque a CPMF vai ser criado para resolver o problema da Previdência. Não é verdade. Eu tenho aqui os dados, e os dados são da Anfip, senhor presidente, que é os fiscais que arrecadam e acompanham todo o trabalho da Previdência, que a média do superávit da Previdência, se pegarmos os últimos 10 ou os últimos 20 anos, a média é 50 bi de superávit. 50 bi de superávit. Ali não tem déficit. A Previdência Urbana, que é o caso aqui, que o doutor Levi disse que seria essa receita para o regime geral, não é verdadeiro. A Previdência Urbana é superavitária. Já cansei de demonstrar isto aqui na tribuna do Senado. Basta uma simples consulta ao site, senhor presidente, do Ministério da Previdência. Os dados estão lá. Não é os dados da CUT, da Força, da Nova Central, do DIES e do DIAP. Não. É só olhar o site do Ministério da Previdência. O chamado déficit do regime geral da Previdência não existe. Comparo a Caixa da Previdência Social, e aqui tomo essa liberdade, a música de Chico Buarque, intitulada Geni e o Zeppelin. Sabe a história da Geni, né? Toda a conta vai para a Geni. A Previdência Social é a Geni de todos os governos. É culpada de tudo, e se pegarem os aposentados, eles estão chorando, desesperados. E ainda são chamados de culpados. Mas como culpado? Se eles pagaram e pagaram a vida toda, está lá uma caixa com superávit, não tem reajuste decente e ainda são chamados de que eles são culpados. Vejamos alguns números. Segundo a Receita Federal,
As renúncias sobre a folha de pagamento em 2013 superaram a 9 bilhões. Bom, se tem déficit, como é que eu faço uma renúncia de 9 bilhões? Porém, para a Anfip, esse valor foi capaz de cobrir apenas parcialmente as perdas, que teriam, por renúncia, totalizado exatamente 19,4 bilhões. Pelos estudos também da Anfip, faltaram repassar 10,2 bi, 47% do valor, para a Caixa da Previdência. Essa conta não é trazida no discurso que culpam a Previdência Social de todos os males da administração pública. Entra governo e sai governo, o culpado é o velhinho, é o aposentado, e ele continua chorando que o salário dele está uma vergonha. No mesmo sentido, podemos lembrar aqui, e foi criada lá atrás, mas foi mantida, a desvinculação dos recursos da União, da DRU. Retira 20% da arrecadação das contribuições sociais exclusivas da Seguridade Social para a livre aplicação no orçamento público, em particular para a famosa formação do superávit primário. Em 2013, senhor presidente, a DRU retirou da Seguridade 63 bilhões. As renúncias previdenciárias em 2014, segundo a própria LDO, superaram a 48 bi, que beneficiaram, além da desoneração da folha, as entidades filantrópicas, o Simples Nacional e a própria Olimpíada de 2016. Saiu lá da Seguridade Social. O montante da DRU, somado às renúncias previdenciárias, perfazem mais de 100 bilhões, recursos que deixaram de ingressar no ano passado no Caixa da Previdência. Enfim, depois de esvaziarem os cofres da maior receita do Estado brasileiro, nós agora, mais uma vez, informamos que o culpado é o aposentado e o pensionista. Por isso tem que criar a CPMF. Repito, se querem criar, criem, mas, por amor de Deus, não culpe os velhinhos. Que além de a gente ter aqui, aprovamos o reajuste mais PIB, veta. Aprovamos fim do fator, veta. E o Congresso não delibera. E ainda o velhinho é culpado. Bom, vamos lá, senhor presidente. Isso é inacreditável. Mas vamos em frente. Vamos pegar os servidores públicos. Em relação aos servidores públicos, que já recebi inúmeros documentos de entidades, a retirada do abono permanência vai provocar, eu acho, um equívoco. E não é questão financeira, senhor presidente. Eu não estou aqui falando de questão financeira do servidor. Estou preocupado com a questão financeira da Caixa do Tesouro. E explico aqui que é um equívoco. A retirada do abono permanência provocará o quê? Uma verdadeira debandada dos órgãos públicos, sucateando a administração, situação essa agravada pela não contratação daqui para frente de servidores. Haja visto que os novos concursos públicos estão cancelados. Resumo da história, da novela, ou da situação que aqui eu estou apresentando. Nós tínhamos uma falta já de, no mínimo, 1.000 fiscais da Receita Federal, que arrecadariam muito mais. Bom, se já tínhamos uma falta de 1.000, agora 1.000 a mais vão sair. E quem é que vai fazer a fiscalização da arrecadação da Receita Federal? As áreas de fiscalização, que já carecem de no mínimo 1.000 servidores, vão perder no mínimo mais 1.000, que vai deixar o governo mais vulnerável e vai arrecadar menos. Defendo, senhor presidente, com essa convicção, essas categorias, que o Brasil possuía, em 2013, um estoque da dívida ativa da União, valores devidos por pessoas físicas e empresas ao governo federal, um montante, senhor presidente, esse dado, senador Rodolfo, esse dado, olha esse dado, sabe quanto havia de dívidas não arrecadadas pelo governo? 1,27 trilhão.
1,27 trilhão, sendo 275 bilhões de crédito de natureza previdenciária. 998 bilhões de créditos de natureza tributária, não previdenciária e natureza que não estava tributada. São valores, senhor presidente, que falei aqui de trilhão, que foram sonegados. E agora? Essa sonegação, que chegou a 1,7 vai aumentar a partir do momento que você vai retirando aqueles que tem que fiscalizar. Uma fiscalização mais eficiente, com um quadro de servidores em número maior e melhores ferramentas de trabalho, é o caminho para coibir tal prática da sonegação. Precisamos de um Estado, senhor presidente, eficaz, capaz de reduzir os desvios de recursos públicos e a sonegação de impostos. E repito, senhor presidente, e Vossa Excelência é um empresário bem-sucedido, e Vossa Excelência paga os impostos. Como é que é nesse país? O empresário honesto paga e paga muito. O malandro, o corrupto, não paga nada. Porque ele só nega, desvia, se acomoda, depois tem uma anistia e por aí vai. E por isso que a cifra é assustadora de mais de R$1 trilhão. As medidas anunciadas representam, mais uma vez, senhor presidente, representam e apontam para um movimento que, no fim, quem vai pagar a conta serão os trabalhadores, aposentados e pensionistas. E, claro, que também que o empreendedor terá que diminuir o seu negócio. Enfim, senhor presidente, a situação, de fato, é muito preocupante. É um pacote que vai na contramão da justiça social e do princípio constitucional da capacidade contributiva. É importante, senhoras e senhores, lembrar que quem ganha até 2 salários mínimos paga 49% dos seus rendimentos em tributos. Paga mais de quem ganha acima de 30 salários, porque esse paga 26. É fato, é real, não é um número novo, né? E nesse país, quem recebe menos paga mais, quem recebe mais paga menos. Essa realidade é a geradora das graves injustiças sociais e a responsável por aumentar as desigualdades tão fortes no nosso país. Insisto, senhor presidente, que o governo poderia, se tivesse vontade política, aproveitar desse momento e trazer para o palco, para o plenário, para o tabuleiro, para a mesa, 3 questões. E aí eu vou terminar a minha fala. Eu senti falta disso, senhor presidente. Senti muita falta. 3 questões. Primeiro, apontar caminhos na linha de reduzir taxa de juro. Todo o Brasil está gritando. Eu tomo a liberdade de lembrar aqui do nosso já falecido José Alencar. Ele batia todos os dias. E não era o Paim, não era o Joãozinho, não era o Paulinho. Era um grande empresário do setor da tecelagem. E ele tinha claro isso. E para ele não era o problema, não fazia falta para ele. Ele dizia para o país, é para o nosso povo que não é bom essa taxa de juros tão alta. E vice-presidente da República. Eu tive diversas vezes com ele, me recebeu, acompanhei uma oportunidade ele no Rio Grande do Sul, da Fiergues. Ele era um diplomata com muita competência e tinha responsabilidade social. E ele, quando falava em diminuir a taxa de juros, não estava pensando nele. Juro alto, aplica o dinheiro no mercado e ele faturava igual. Ele estava preocupado na produção, no emprego, no investimento dos empreendedores, no mercado de emprego, onde gera emprego, e não na aplicação financeira. Senhor presidente, além dessa questão da taxa de juros, que aqui eu falava, eram 3 questões: taxação da grande fortuna, que eu já discorri, e o combate à sonegação, que eu também já discorri. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, a sonegação no Brasil, senhor presidente, é 20 vezes maior do que o valor gasto com o programa, por exemplo, Bolsa Família.
que dá guarida, que dá um fôlego para mais de 13 mil famílias, que representa isso tranquilamente mais de 13 milhões de famílias, né? 13 milhões de famílias, que dá um instrumento de combate à fome. Se pegarmos 13 milhões de famílias, você vai chegar aí a mais de 40 milhões de pessoas. É o maior programa de distribuição de renda do mundo, que beneficia em torno de 40 milhões de pessoas. A sonegação de imposto, eu estou batendo muito nessa questão, rouba, senhor presidente, 1/4 de tudo aquilo que o brasileiro paga, todos os anos para os governos. É uma cifra que ultrapassa a sonegação, por ano, 415 bilhões. É a sonegação. Os dados são oficiais, não são meus, eu não sou especialista na área, não crio número, não faço número, eu relato fatos que são fornecidos, esses subsídios, exatamente pelos fiscais da Receita. A sonegação atrapalha de forma considerável até a ideia de redução de impostos. Esse dado eu achei muito interessante. Caso a sonegação, senhor presidente, fosse eliminada, poderíamos reduzir em até 28,4% os impostos pagos pelo país, pelo povo brasileiro. Então, em vez de aumentar, se combatêssemos com radicalidade a sonegação, nós poderíamos diminuir 28,4% e ainda a União arrecadaria muito mais do que arrecada hoje. Simples, né, senador Paim? Se todos pagassem, todos poderiam pagar menos. E aí me permita que eu diga para descontrair aquela canção que diz: se todos fossem iguais àqueles que são honestos. E, na verdade, a canção diz: se todos fossem iguais a vocês, né? Eu digo aqueles que são honestos. Esses merecem nossos elogios. Não posso, senhor presidente, ser favorável a essa política econômica do governo que impõe sacrifício àqueles que mais precisam. Aí eu pego o trabalhador, aposentado, pensionista, claro que pego os micros e pequenos médios produtores, pegam a classe média, pegam os servidores, enquanto que os bancos e as operadoras de cartão de crédito têm lucros fabulosos. E aí não há problema. Em 2013, com todo respeito, que é o negócio dele, mas eu cito aqui, em 2013, o Banco Itaú, por exemplo, e não tenho nada contra o Banco Itaú, e assim é a política que permite a ele. Em 2013, o Banco Itaú teve um lucro de 15,7 bilhões num ano, o maior já registrado na história dos bancos brasileiros. O resultado representa uma alta de 15,5% em relação a 2012. O Bradesco fechou o ano de 2013 com um lucro de 12 bilhões. Já para esse ano de 2015, o lucro líquido do Banco do Brasil aumentou em 117,3% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. E aqui, nesse 1 minuto, eu termino, senhor presidente. Esse resultado está em linha com os balanços do Itaú, do Bradesco, do Santander, que, apesar da crise, é só olhar a divulgação do resultado dos lucros. Em média, é 12 bilhões por ano. Por fim, acredito, senhor presidente, que passamos um momento muito, muito difícil. E com essas medidas, que vão na contramão daquilo que pensam os movimentos sociais, e com a avalanche de homens e mulheres da classe média contrariados, insatisfeitos, as novas medidas estão fadadas, digo isso com tristeza, ao fracasso. E a crise vai continuar. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Paulo Paim? Com uma enorme satisfação, senador Walter Raupp, no momento que eu esperei quase uma semana para fazer esse pronunciamento, que pedi estudos, pedi números, pedi dados, na expectativa que esse debate contribua, não para aprofundar a crise, mas que a gente possa enxergar uma luz no fim do túnel que até o momento a gente não está enxergando. Eu pediria até ao presidente, senador Dário Berg, que pudesse prorrogar um pouquinho o tempo, para que a gente possa fazer uma parte e o senador Paim concluir o seu pronunciamento. A Vossa Excelência aborda um tema que tem me intrigado bastante. Eu confesso que tem me intrigado muito. E eu já ocupei essa tribuna há poucos dias para falar desse assunto, com dados também, como Vossa Excelência está discorrendo neste momento.
No momento de crise, que as empresas estão quebrando, muitas empresas estão quebrando. Fato é real. Quem tem 4 lojas está fechando 2, quem tem 2 está fechando 1, quem tem 1, muitos estão fechando também, porque não tem lucro mais, está tudo no vermelho, onde o governo tem dificuldade de dar aumento de salário, mesmo o mínimo, a correção da inflação. Os bancos estão tendo um dos maiores lucros da história. Alguma coisa está errada, os juros estão muito altos. Hoje teve um empresário que passou uma mensagem dizendo o seguinte: é muito fácil cobrir o rombo do orçamento, é só baixar os juros. Porque com juros nessas alturas, os bancos têm muito lucro e o governo tem que pagar. O governo paga também, tanto da dívida interna quanto da dívida externa, horrores, não tem esses dados, mas horrores de juros, bilhões e bilhões e bilhões. Quando o Banco Central não tem que entrar no mercado comprando lá, também gastando bilhões e bilhões e bilhões. E agora, lamentavelmente, nós somos da base do governo e defendemos o governo, até porque o meu partido tem o vice-presidente da República, mas alguma coisa está errada nessa história. Eu já falei com todo respeito que está faltando um Zé Alencar para ficar cobrando do governo a queda dos juros. Ele cobrava, eu lembro que ele cobrava direto. Cobrava diretamente do presidente Lula na época. Direto do presidente Lula. Às vezes o presidente Lula ficava até chateado, de repente levava na brincadeira, na esportiva, mas ele cobrava sério mesmo a redução dos juros. E neste momento eu já cobrei e vamos continuar cobrando. Acho que nós precisamos encontrar um caminho para reduzir os juros. Ninguém aguenta mais. Os bancos estão sendo verdadeiros agiotas. Cobrar juros de 200%, 300% em cartão de crédito, em cheque especial e tudo mais. Então, acho que alguma coisa está errado nessa história. Eu parabenizo Vossa Excelência por estar tendo a coragem de vir bater nesse assunto que eu já bati também há poucos dias na tribuna. Muito obrigado, senador Valdir Raupp. É uma satisfação enorme receber a parte de Vossa Excelência. E eu queria que, vou agora ter a parte do senador Rodolfo, que aqueles que estão ouvindo, nós aqui, somos os que mais estamos torcendo para que o governo dê certo. Mas tem medidas que a gente não pode torcer e ver que está indo para o precipício e dizer, não, vai que está certo. Fecha os olhos e vai. Não. A nossa obrigação é dizer, acendeu a luz amarela. Todo cuidado é pouco. Senador Rodolfo. Senador Paulo Paim, reiterar o seguinte, veja, nosso país já pratica a maior taxa de juros do planeta. Tem uma crise monstruosa no país, uma crise monstruosa. Eu acho que a maior crise desde a redemocratização, penalizando os trabalhadores, primeiramente, que são os que mais pagam, penalizando os mais pobres, penalizando a indústria, o empresariado. Mas qual é o único setor que está ganhando nessa crise? Os bancos. Aí o que o governo faz? Ontem nós votamos a CSLL, a ampliação da CSLL. Mas ela é ampliada só por 2 anos. Em 2019 volta aos 15%. Enquanto cada cidadão brasileiro paga 30% de imposto de renda, 1/3 dos seus rendimentos. O banco paga 15%, ontem ampliamos um pouquinho, vai pagar 20%. Mas, ao mesmo tempo que votamos isso ontem, no pacote de medidas da Presidente da República, na segunda-feira, o que foi que teve? Os bancos foram desonerados, houve redução do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Em contrapartida, o que acontece? Restauram, tiram das catacumbas das profundezas o fantasma da CPMF. Quem é que vai pagar pela CPMF? É o trabalhador, trabalhadora, que vai pagar, que vai comprar farinha, que vai comprar o feijão, vai para o preço final dos produtos. E com cada 1% da taxa de juros, são 200 bilhões a mais na dívida pública. 200 bilhões, senador Paulo Paim. E a taxa de juros, não me diga o governo que a Presidente da República fez campanha dizendo que a outra candidata queria independência do Banco Central, mas o Banco Central está aí arbitrando taxa de juros a favor do sistema financeiro, a favor dos bancos. Eu também, senador Paulo Paim, eu torcia, inclusive nesse segundo mandato, eu torcia muito para que o governo ajustasse. Sabíamos que tinha crise econômica, sabíamos que a crise era gravíssima, mas eu estou, em relação a esse governo, cada vez mais, senador Paulo Paim, eu estou perdendo a esperança.
Eu só lamento que a perspectiva política pelo qual foi eleito esse governo, principalmente no segundo turno, tenha frustrado tanto o povo brasileiro, os trabalhadores e os setores progressistas da sociedade. Eu queria ainda torcer, ainda ter capacidade de torcer, mas eu creio que, lamentavelmente, foi feita uma opção política por parte desse governo, e a opção foi contra a sua base social, foi contra a sua história, a minha história, senador Paulo Paim, foi na contramão da base social, que inclusive elegeu a presidente no segundo turno, lamentavelmente. Cumprimento Vossa Excelência. Senador Rodolfo, é sempre uma alegria receber uma parte de Vossa Excelência, um jovem senador, competente, e eu comum com Vossa Excelência. Vejo aqui agora o senador Cristóvão chegando, que participei hoje de uma audiência pública brilhante promovida por ele, tive a alegria de estar lá com Vossa Excelência. O que há um desencanto, não adianta, é o desencanto que vem das ruas, e a gente tem que refletir aqui, meu querido amigo Paulo Rocha, quando às vezes Vossa Excelência me chama a atenção de a importância de acompanharmos cada detalhe em cada MP, demonstrando também as suas preocupações, que são as mesmas minhas. E não é porque a gente esteja contra o governo. Nós queremos que essas MP que chegam nas nossas mãos e aqui são votadas, sejam ajustadas de forma a não trazer prejuízo para quem? Para aqueles que mais precisam, que são os trabalhadores, são os salariados, são os desempregados, são os médios e pequenos empreendedores, são, enfim, a nossa gente que precisa tanto da voz do Congresso Nacional nesse momento. Eu, apesar de todo o desencanto, continuo torcendo de que a gente acerte o passo e, oxalá, meu querido presidente, senador Dário Berger, que essa crise passe. Mas enquanto ela não passar, nós estaremos aqui. E termino com o compromisso que eu assumi, só dizendo, dia 22, vamos apreciar os vetos. Cada um vote com a sua consciência. O que não dá é o Congresso não deliberar e não cumprir a sua obrigação desde maio. Como é que eu cobro do Executivo? Seria uma incoerência se eu não cobrasse também de nós mesmos. Dia 22 está marcado, vamos todo mundo estar aqui, cada um vote, expresse a sua posição no painel sobre esse ou aquele tema, para em seguida a gente votar do Aeros, que eu falo tanto, que é o PL número 2 de 2015, que esse dinheiro não tem debate, não tem nada, já está no banco. É só o Congresso votar o PL2, porque é uma decisão do Supremo, ajustada, inclusive, com o Executivo, já pacificada entre nós, que já votamos uma vez, agora é a segunda parte, que vai garantir o salário deles até o fim do ano, o dinheiro está depositado, só tem que o Congresso deliberar, mas só pode deliberar depois de apreciar o veto. Enquanto não aprecia o veto, não delibera. E eles estão lá chorando, não sabem nem o que fazem, e me pergunto, Paim, nós podemos deslocar para aí o dia 22? Como eu digo, nós vamos a pé, vamos de bicicleta, vamos de ônibus, vamos de carro, quem puder pega um avião, vamos ou não vamos? Eu digo, vem, porque a pressão tem que fazer sempre, mas não tenho segurança se vai votar. Oxalá eu esteja aqui apontando para o futuro, com aquele otimismo que eu sempre tive, de que o dia 22 o Congresso vota os vetos e vota o reajuste do aéreo. Não é nem reajuste, a dívida, em parte, que é uma parte ainda, não é toda ela, que a União tem com o Aeros, poderá ser paga a partir do dia 22. Senador Dário, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência. Como eu comentei o pronunciamento, considere ele na íntegra. Bem, mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência, senador Paim, pela sua atuação, pelos temas que Vossa Excelência aborda na tribuna, dentre os quais esses que são extremamente relevantes. Eu também não consigo entender essa elevada taxa de juro, que é só nós imaginarmos um pequeno sinal de crise. Pode esperar que na próxima reunião do Copom nós vamos ter aumento da taxa de juros. E como Vossa Excelência mesmo menciona, quanto mais alta a taxa de juros, mais despesa para o próprio governo, né? Então, eu não sou economista,
mas eu também não consigo perceber. Várias pessoas já me explicaram que está relacionado à inflação e etc. e tal, mas a inflação que nós estamos vivendo nesse momento, a inflação que eu conheço é por excesso de demanda. Demanda. Né? Excesso de demanda. Nós estamos com a economia retraída. Pelo contrário, nesse momento. Pelo contrário, nesse momento. Cadê a demanda? Não tem demanda. Cadê a demanda? Então, são coisas que eu também quero dizer para Vossa Excelência que tem dificuldade para entender. E que Vossa Excelência aqui, sempre nos seus pronunciamentos, não é um pronunciamento, é uma aula, né? Em defesa dos seus princípios e, sobretudo, do nosso querido Estado-irmão do Rio Grande do Sul, que também passa por momentos difíceis e que eu quero, mais uma vez, expressar minha solidariedade a você, Paulo Paim, um amigo que eu conquistei aqui no Senado Federal, que me deu boas-vindas, que abriu as portas, que eu procuro, na postura de Vossa Excelência, buscar um caminho para cada vez ter mais conhecimento e poder também bem representar o meu estado de Santa Catarina. Parabéns, Vossa Excelência leva a discussão nesse Senado Federal. Então, só um minutinho. A melhor forma de responder em menos que um minuto é só eu dizer o que eu disse hoje pela manhã. Quando terminou as eleições, as últimas passadas agora, alguém me disse, ou muita gente me disse, não é alguém, muita gente me disse, vai chegar um monte de gente conservadora lá, agora tu está ferrado, pai, não vai avançar uma coisinha para o trabalhador. Felizmente eles se enganaram. Vossa Excelência representa essa safra de renovação aqui no Senado. O Senado hoje, com certeza, é muito mais progressista que a Câmara dos Deputados. Lá houve retrocesso, mas aqui nós evoluímos e Vossa Excelência representa esses bons, novos tempos de um Senado que deixou de ser a casa conservadora para ser a casa do povo, a casa progressista, e Vossa Excelência é um dos exemplos. Alegria ter falado sobre a sua presidência. Agradeço a Vossa Excelência. Parabéns pelo seu pronunciamento. E o próximo